pessoal de Hitler. Ele via a lei como um meio para o poder. Ele distorceu o sistema legal para sancionar os crimes do Führer e escravizar uma nação. Eu desprezo ele. Sob seu governo tirânico, milhões de judeus poloneses foram enviados para as câmaras de gás. Todo judeu era um alvo para extermínio. O que tornou um advogado culto no monstro conhecido como o açougueiro da Polônia. A maioria das pessoas da minha geração não entende como, há 70 anos, um pequeno grupo de nazistas conseguiu iniciar uma guerra que matou 60 milhões de pessoas. Eu quero descobrir. E para me ajudar, eu vou usar cartas de baralho. Hoje, são usadas tanto por militares quanto pela polícia para ajudar a identificar os seus alvos. Mas até hoje, ninguém nunca utilizou um baralho para o grupo mais famoso de assassinos da história. Atuando com peritos, eu quero descobrir onde cada um desses nazistas se posiciona na hierarquia do mal. O meu nome é James Ellis e este é Hitler e sua corrente do mal. Por que o advogado de Hitler é alguém que merece a nossa atenção? Se estivéssemos na Polônia, Hans Frank certamente seria tópico de conversa. Foi responsável por muitas atrocidades e muito sofrimento. O que eu acho fascinante sobre Frank é que era um profissional de classe média, um advogado, e virou um exemplo clássico de como um cidadão respeitável da burguesia pode ser facilmente subvertido e usado para promover algo incrivelmente mau. A história está cheia de pessoas fortes, espertas e inteligentes que foram para o lado errado da moralidade. Frank foi totalmente essencial. Teve um papel realmente imenso. Exterminou muita gente e esteve bem no coração do Terceiro Reich. E apesar disso tudo, por que a maioria das pessoas ainda não sabe quem ele é? Para responder a essa questão, eu vim para a Alemanha, na cidadezinha de Ichlak, ao nordeste de Hamburgo. Me diz, Niklas, o que nós temos aqui? São fotos. A primeira é de Hitler antes de chegar ao poder na Alemanha. O meu pai foi seu mentiroso pessoal entre, eu diria, 28 e 33 do século passado. O escritor e jornalista Niklas Frank é o caçula dos 5 filhos de Hans Frank. Ele foi o único entre todos os filhos que denunciou o pai. E aqui dá para ver o pequeno Niklas. Então esse garotinho é você? É, o garoto sou eu. Que idade você tinha? 2 anos. Só 2 anos. É, eu odiava essas roupas. Hans Frank foi nomeado governador-geral da Polônia quando a Alemanha dominou o país em 1939. Niklas passou seus primeiros anos como testemunha do governo do seu pai sobre o território ocupado. E olha o rei da Polônia. O meu pai na torre do castelo de Wawel. E esta é a foto que eu mais odeio, Por quê? Sabia? É, porque para esse lado tinha um gueto, para esse lado tinha um campo de concentração descendo a rua. Por todos os lados tinha guardas da SS. E ele aqui fingindo que era um estadista pacífico, simplesmente olhando para o futuro. Ele sabia exatamente o que ele era de fato, o governador de um mar de sangue. Antes de morrer, Hans Frank deixou um bilhete para cada um dos filhos dentro de um livreto de orações. E aqui está o bilhete. Foi escrito em 18 de setembro de 1946. E o que está escrito no bilhete? Com todo o amor no coração, ele me dava esse livreto de orações. E me desejava uma vida ótima sob a proteção misericordiosa de Deus. E como se sente quando lê hoje? É tudo mentira, só mentira. Por que ele não escreveu, meu querido amado Nick? Eu fui um criminoso. Tenho certeza de que eu terei a pena de morte. E eu mereço. Por favor, tenha um pouco mais da civilidade
que eu nunca tive. Por favor, viva de forma diferente do seu pai. Você queria que ele tivesse admitido os crimes e sido responsabilizado pelas próprias ações. Sim. Eu desprezo ele. Como Hans Frank se tornou uma figura tão aterrorizante e odiada, não só pelo seu próprio filho, como por toda uma nação. Para descobrir, eu estou em Berlim, a cidade na qual Hans Frank chamou a atenção de Hitler. Apenas alguns tipos de pessoas são atraídas por um movimento como o nazista. Sim. E o que tinha o partido nazista que atraiu Hans Frank? Olha, eu acho que a pergunta é excelente, no sentido de que não é tão óbvio para um advogado. Não é? O princípio do nacionalsocialismo era que as pessoas não eram iguais e o que eles diziam estava acima da lei. Claro. O Dr. Henning Grunwald é perito na história jurídica durante a República de Weimar. Eu quero entender como Hans Frank se tornou um nazista e cresceu dentro do partido. E ele virou um advogado dentro de qual contexto? Foi na República de Weimar, então era um ambiente bem politizado. E Frank, como o pai era advogado falido, se imbuiu de atitudes que podemos ver como claramente antissemíticas. Hans Frank nasceu em uma família de profissionais de classe média que era bem patriótica. O irmão dele foi morto em combate na Primeira Guerra Mundial. O próprio Hans Frank se alistou no exército depois da escola, mas não entrou em ação antes de assinarem o armistício. No fim da Primeira Guerra Mundial, havia homens jovens atrás de um propósito. De muitas formas, estavam perdidos. Tinham voltado da guerra ou deixado de ir para a guerra. E não havia trabalhos que parecessem adequados. E, é claro, havia o Tratado de Versalhes, negociado pelos aliados, bem contrário à Alemanha. Fizeram a Alemanha pagar pela guerra. E aí, quando vinha uma voz como a de Hitler dizendo para milhões de jovens como Hans Frank, eu vou salvar tudo, eu vou resolver isso, não era nenhuma surpresa que homens como Frank caíssem naquela lábia. Hans Frank aderiu ao início do movimento nazista em Munique. Mas apenas depois de ele começar a defender os arruaceiros nazistas, chamados de tropas de choque, que ele chamou a atenção do Führer. Como ele virou advogado do Hitler? Bom, em 1928, ele representou o próprio Hitler nos chamados julgamentos italianos, que tratavam de alegações sobre a campanha eleitoral de 1928, de que Hitler agia de acordo com a vontade de Mussolini. Frank atuou na defesa de Hitler e aí, naquele momento, conseguiu convencer ele a contratá-lo como advogado para virar o advogado do partido nazista. Frank passou a defender muitos nazistas nas cortes. Mas sua missão pessoal era fazer bem mais do que defender clientes individualmente. Ele só precisava de uma oportunidade. No fim de setembro de 1930, os militares nazistas participaram de um julgamento específico, que era sobre um grupo de 3 militares nacional-socialistas que formaram meio que uma célula revolucionária. 3 militares de baixa patente foram acusados de divulgar doutrinas nazistas e Frank usou o julgamento para uma defesa dramática deles e também do nazismo como um todo. Mas foi a testemunha-chave de Frank quem roubou a cena. O verdadeiro golpe de sorte e de genialidade do Frank foi convocar Hitler para testemunhar sob juramento. Hitler sabia que não bastava só apelar para a juventude insatisfeita. Não, ele também precisava impressionar a burguesia. Eram pessoas que levavam o império da lei muito a sério. Sabiam que respeitar as leis traz estabilidade e se o partido nazista pudesse parecer parte daquela estrutura estável, aí se tornaria bem mais aceitável, bem mais legítimo e seria mais possível que Hitler chegasse ao poder. Hitler disse, eu simpatizo com os oficiais na tribuna. Tem as ideias certas com as ações erradas. Nós buscaremos o poder apenas por meios legais. O julgamento foi um show midiático e se tornou um caso modelo de Frank. Os acusados foram considerados culpados, porém receberam penas leves. Mas para Hans Frank, o veredito era irrelevante. Teve muita cobertura nos jornais. Contrária, favorável, não importava, porque nesse caso, a exposição era tudo. O julgamento foi crucial, tanto para o partido nazista quanto para a trajetória
da carreira de Frank. A forma habilidosa de Frank manipular a corte levou a uma enorme virada, tanto da sorte dele quanto da do Führer. Nas eleições de 1930, os nazistas levaram 18% do voto popular e se tornaram o segundo maior partido político na Alemanha. Então Frank teve mesmo papel central na legitimação do partido nazista para um grupo maior na sociedade alemã. Sim, exatamente. Em 1933, Hitler havia chegado ao poder na Alemanha. O Führer premiou Frank pela sua lealdade com indicações políticas. Mas ele deixou sua marca de fato nos bastidores como estrategista jurídico-chefe do partido. Es ist daher Aufgabe des Rechts, diese, das Charakteristische des deutschen Lebens ausmachende und die schöpferische Wurzel aller deutschen Tat gewährleistende Rassensubstanz des deutschen Volkes mit aller Macht, aller Welt gegenüber zu schützen. Tem aqueles que seguem as leis e aqueles responsáveis por criá-las e moldá-las. Indivíduos que seguem leis tendem a ser cidadãos morais que seguem regras. Indivíduos que criam e moldam leis não exatamente entram nesse grupo. Aliás, a história é repleta de amostras de indivíduos que usaram os seus poderes e também habilidades para criar e moldar leis conforme seus interesses, excluindo moral e ética. Minha missão para descobrir onde Hans Frank se encaixa na hierarquia nazista me trouxe até a cidade polonesa de Cracóvia, onde o advogado pessoal de Hitler ficou durante quase toda a guerra. Eu vim até aqui para descobrir isso. O que aconteceu para tornar um homem com uma mente jurídica excepcional em um monstro conhecido como o açougueiro da Polônia? Um dos primeiros atos de Frank foi identificar os chamados inimigos dentro da profissão dele. Começou com os judeus que eram despejados, literalmente, dos tribunais, sabe? E lá na manhã de 7 de abril, as tropas de choque chegaram e declararam: agora removeremos todo advogado judeu. Os nomes de mais de 600 desses profissionais estão listados aqui. Eles foram impedidos de exercer o direito e, no fim, mortos. Porque eram judeus. Frank foi fundamental no afastamento deles e, assim, facilitou suas mortes. Então isso, de fato, exemplifica o entendimento que Hans Frank e os nazistas tinham sobre a lei. Basicamente, ele via a lei como um meio para o poder. Os alemães invadiram a Polônia em setembro de 1939, instigando o conflito militar mais sangrento da história moderna. Após a vitória militar, Hitler indicou Hans Frank como governador-geral do território ocupado. Em um gesto que seria um presságio de seu governo despótico, Hans Frank se mudou para o castelo de Wawel, a antiga residência oficial dos reis poloneses. Foi bem aqui que Hans Frank se estabeleceu como um pseudo-monarca. Era daqui que ele comandava o seu reino polonês. A primeira iniciativa de Frank foi implementar a doutrina racista nazista, que na essência era a perseguição dos judeus. Essa era a parede do gueto? Essa é a parte que sobrou daquela parede, sim. Para saber como ele conseguiu isso, eu vim consultar o historiador Dr. Magnus Breschken. Ele me trouxe a um infame símbolo da crueldade nazista. A placa diz: para aqueles que se tornaram vítimas de Hitler e da ocupação. Bom, vamos dar a volta e dar uma olhada na aparência do outro lado. Vamos. Qual foi o envolvimento pessoal de Hans Frank na criação e também na implementação do gueto de Cracóvia? Quando a guerra começou e ele se estabeleceu aqui, Frank queria deixar esta região livre de judeus, como também no restante do Reich. Hans Frank logo começou a implementar medidas antissemíticas. Ele começou bem cedo a criar leis contra os judeus, retirando deles todos os direitos e retirando francamente a dignidade.
Por toda a Polônia, os nazistas fecharam sinagogas e saquearam residências de judeus. Eles exigiram trabalhos forçados para todo judeu com mais de 12 anos. Em 1940, Frank subiu o tom ao introduzir uma brutal nova medida para segregar a população judaica. Os guetos eram, de fato, prisões. Não tem outra palavra para descrevê-los. Tinha um muro enorme ao redor, arame farpado rodeando, tinha soldados patrulhando. Era um outro modo de mostrar uma superioridade suprema sobre outras pessoas. O que faziam? Eles cercavam, subiam muros, eles aprisionavam. Essas construções ficavam dentro do gueto? Dentro do gueto, isso mesmo. Então essas pessoas eram amontoadas aqui? Sim, com certeza. Que coisa absurda. A concentração era alta, tinha um muro aqui ao redor. Eles não tinham permissão para sair. E as condições eram bem difíceis, porque tinham poucas opções de comida e também para as necessidades cotidianas por aqui. Os nazistas construíram centenas de guetos pela Polônia. O gueto de Varsóvia era o maior. 400 mil pessoas foram confinadas em um espaço de 3,5 km. Imagina só a superpopulação, a sujeira, a fome, as privações. Adicione a isso o fato de os nazistas obrigarem os judeus no gueto a participarem de trabalho forçado. Basicamente, foram terceirizados para empresas e fábricas alemãs. Tem uma outra parte do muro aqui. Isso tem mesmo. O que mais me deixa angustiado eram as crianças que ficavam atrás desses muros. Tem um parque infantil do outro lado hoje, o que é um contraste bem estranho quando imaginamos como teria sido ali em 1941, 42 e 43. Em 2 anos e meio de ocupação, 83 mil judeus somente no gueto de Varsóvia morreram por doenças ou por fome. As pessoas tentavam dar um jeito de sobreviver, de obter comida, ter uma vida normal, se é que dá pra gente falar em normal. Elas viviam sob uma ameaça permanente e com a necessidade de conseguir o que comer, que era a maior prioridade. E se ficassem doentes, claro, era quase uma sentença de morte para eles. Isso é aterrorizante. Todo dia eles só precisavam tentar sobreviver até o dia seguinte. Exatamente. O formato de lápide dos muros do gueto de Cracóvia era uma profecia trágica. Por toda a Europa ocupada, os representantes de Hitler implementaram a solução final: o extermínio deliberado e sistêmico de judeus. Era uma diretriz puramente criminosa, e ainda assim, Hans Frank não se opôs aos assassinatos em massa organizados pelo Estado. As pessoas sempre associam inteligência e sabedoria com moralidade. Presumimos que as pessoas que são inteligentes e com discernimento vão ficar do lado certo da ética e da moralidade, mas não é necessariamente o caso. Orientando seus oficiais veteranos no fim de 1941, Hans Frank insistiu para que não tivessem misericórdia na execução dos planos do Führer. E aí as pessoas foram deportadas para os campos de morte, campos de extermínio, e a maioria delas foi assassinada. É que é tão absurdo para mim só imaginar que pessoas pudessem ter pensado nisso, que se reuniram para dizer, então vamos criar uma política ou um regime para fazer isso. Bom, os judeus, no geral, eram um alvo da política nacional-socialista, da política de Frank, e tinham que ser destruídos. No final da guerra, após 5 anos e meio de uma ocupação cruel, 3 milhões de judeus, 90% da população judaica da Polônia, tinham sido mortos pelos nazistas. Hans Frank foi conhecido e é lembrado com justiça como o açougueiro da Polônia. Ele governou com punho de ferro e de modo incrivelmente cruel. Sua missão era exterminar a população judaica da Polônia. Todo judeu era um alvo para o extermínio. Mas Hans Frank não parou no genocídio dos judeus da Polônia. Ele estava determinado a varrer toda uma nação do mapa. Quando esse museu foi fundado? A primeira mostra foi em 1991, e aí... Matthias Gawlik é um historiador do Home Army Museum. Ele é perito no movimento de resistência da Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Esse aqui é um papel
que Hans Frank usava quando ele escrevia, por exemplo, ordem para que os oficiais atirassem em alguém, e por aí vai. E aqui nós temos um papel original que ele usava. Aqui, por exemplo, dá pra gente ver Heil Hitler e Hans Frank, a assinatura dele. Como comandante de fato da Polônia, Hans Frank foi encarregado de pavimentar o caminho para a visão sanguinolenta do Führer no território ocupado. Generalplan Ost, ou Plano Geral do Leste, era um planejamento gigante desenhado pelos nazistas e sob, é claro, a liderança de Hitler, para basicamente conquistar e subjugar tudo ao leste de Berlim, até chegar lá em Moscou. Eles queriam tratar todas essas terras como um tipo de colônia para o povo alemão. As pessoas que estivessem lá, os Untermenschen, ou subhumanos, seriam empurradas mais para o leste, e então todos os territórios seriam ocupados por colonos germânicos. O Generalplan Ost basicamente evocava o extermínio de milhões de pessoas e a ocupação de milhões de quilômetros quadrados de territórios. Era uma completa barbárie. Untermensch é um termo da ideologia racial nazista. Essencialmente significa subhumano e se refere aos grupos que os nazistas viam como racialmente inferiores. Claro que os judeus são um exemplo de destaque, mas os nazistas também viam os eslavos como uma raça inferior, uma população apta apenas para servir até ser substituída. Para executar o plano do Führer, Frank abriu as portas da Polônia aos esquadrões da morte nazistas em setembro de 1939. Eles começaram pelo topo da sociedade polonesa. Eu sei que quando os alemães ocuparam a Polônia, uma das primeiras coisas que fizeram foi meio que remover o que era a elite polonesa. Sim, exatamente. Os primeiros prisioneiros nos campos de concentração em Auschwitz eram professores, padres e mestres de universidades, por exemplo, aqui da Cracóvia. Eu tenho a clara impressão que os alemães estavam querendo fazer da Polônia um estado escravo. Sim, é isso. Para eles, o povo polonês só servia para ser escravos. Trabalhavam cada vez mais nos campos de concentração e nos campos de trabalho. Para os alemães, a Polônia não deveria ser mais do que um gigante campo de trabalho. Ocorre que Hans Frank não contava, contudo, com o espírito indomável do povo polonês. Mas que bela coleção de armas de fogo, hein? Sim, muitas. MG-42, rifles como esses Mausers, Panzerfaust e MG-54, por exemplo. O morteiro polonês... Bom, são muitas armas. Esse museu do exército conta com um pequeno arsenal que um dia foi usado por quem ousou enfrentar os alemães. O exército polonês foi essencialmente uma resistência semi-uniformizada contra Hitler e a ocupação das forças nazistas. Foram homens e mulheres incrivelmente corajosos e o que eles fizeram foi tentar dificultar o máximo da ocupação dos alemães que eles puderam. Frank, é claro, odiava demais eles e queria destruí-los. O exército era um símbolo não só de grande resistência, como também era um símbolo de liberdade, de que não podíamos desistir. E lá em 1939, todos acreditavam que venceríamos a guerra. Talvez não naquele ano, talvez não no ano seguinte, mas venceríamos. E aquela resistência aos alemães fornecia a esperança. Então era uma questão de revidar e manter viva a esperança de que um dia a Polônia se libertaria dos nazistas. Sim, porque eles viam a morte, posso dizer, todo dia. Em 1944, o exército tinha cerca de 400 mil membros, mas estava lutando com restos. A gente sabe que a MG-42 é uma metralhadora alemã. Sim, uma metralhadora alemã que o exército capturou em um trem. E é possível ver os apelidos dos soldados poloneses aqui. Por exemplo, Hard, que significa que era um cara durão. Então as pessoas que pegavam essas armas gravavam os apelidos delas. Isso, elas que usavam. Então a arma era delas. Se eu dei tiros, então virou parte de mim. E eu escrevia o meu apelido aqui. Interessante. Uma questão que se destacou sobre a Polônia durante a Segunda Guerra é que eles tinham uma resistência armada e organizada contra os nazistas. Conseguiram sabotar, retardar e frustrar alguns planos nazistas de imposição sobre a Polônia. O mais conhecido ato de resistência polonês contra os alemães foi o Levante de Varsóvia no verão de 1944.
Conforme os aliados avançavam rumo a Berlim, o exército se sentiu empoderado demais pelo fato de o Exército Vermelho, as forças de Stalin, estar vindo do leste. Eles esperavam que chegassem em Varsóvia e os libertassem dos nazistas. Assim, com Stalin se aproximando, o exército decidiu se revoltar e lutar em cada rua de Varsóvia. O que houve foi pavoroso. Stalin e o Exército Vermelho pararam e então deixaram a revolta fracassar. Eles queriam que os alemães acabassem com os poloneses para então eles acabarem com os alemães. Após 63 dias de uma luta sofrida, o Wehrmacht, muito mais bem equipado, derrotou o Levante. E como foi que os alemães reagiram aos ataques do exército polonês? Eu posso te dar um exemplo. Eu me lembro quando a resistência polonesa, os oficiais do exército, matou um ator polonês que estava colaborando com os alemães. Eles mataram umas 150 pessoas em Varsóvia. 150 pessoas? Sim. Porque a resistência polonesa matou um ator. Por causa de um ator? É. Mas isso é horrível. As represálias contra aqueles que ousavam enfrentar os nazistas eram impiedosas. E o simples ato de tentar se manter vivo poderia significar a morte. Na minha missão para descobrir onde Hans Frank entra na corrente do mal de Hitler, eu vim até a casa da escritora Aleksandra Zaprutko-Janica. Ela tem uma obra extensa sobre mulheres polonesas e sobre a vida diária sob a ocupação alemã. Então é só colocar os feijões aqui? Nós temos que processar como uma polpa. Eu vim aqui saber como os poloneses resistiram ao regime brutal de Frank no país. Cuidado com os dedos. Tá bom, eu vou tentar não moer nenhum dedo. Estamos fazendo um bolo com os poucos ingredientes que os poloneses tinham na guerra, quando os alimentos eram estritamente racionados pelos alemães. Então, eles mesmos plantavam feijão? Era eficiente cozinhar com feijão naquela época? A jardinagem era bem popular, porque todo mundo tentava plantar vegetais para comer. A fome era um problema enorme. A política nazista de racionamento de comida durante a ocupação da Polônia era, de fato, uma política de fome. Era uma política de genocídio executada por meio da fome e não era uma ação uniforme. Com um sistema de racionamento de comida, os nazistas queriam matar os poloneses de fome. Os não-judeus recebiam o suficiente para se manterem de pé e os judeus recebiam só o pior e uma quantidade que não os manteria vivos por muito tempo. Quantos ingredientes vão nesse bolo? Só 3. Só 3 ingredientes? Isso. Por que tão pouco? Durante a guerra, era uma dificuldade conseguir ingredientes elaborados. A vida sob o comando de Hans Frank tornou-se uma longa batalha pela sobrevivência. Na época de colheita, as tropas alemãs iam para o interior roubar as plantações para enviar para a Alemanha. Camponeses eram mortos se não atingissem as cotas. Os poloneses recorriam ao mercado negro para se manterem vivos. Cultivavam vegetais em segredo ou criavam gado em locais escondidos dos alemães. As pessoas têm um instinto nato de sobrevivência. Em situações de vida ou de morte, as pessoas até se predispõem a fazer coisas com as quais geralmente não ficariam confortáveis. Coisas que podem ir contra seus códigos morais. Então quer dizer que fazer um bolo desses não era só um modo de sobreviver, mas também era um modo de resistir. Exatamente. Graças às polonesas, mulheres que contrabandeavam os produtos banidos, as pessoas podiam comer e podiam resistir. Agora tem que misturar gema de ovo com o nosso adoçante. Tá bom. Nós temos que incluir o feijão. E agora vai o feijão. Aqui na mistura. Você está usando o ovo inteiro aqui, tanto as gemas quanto as claras. Nada podia ser desperdiçado. Até migalhas de pão eram usadas. Eu estou indo bem? Melhorou. Melhorou? Sim, olha. Sob o regime opressor de Frank,
as mulheres polonesas arriscaram suas vidas para alimentar suas famílias. E o que acontecia se elas fossem pegas com ingredientes que eram banidos? Eu vou te mostrar. Isso aqui, olha, é só um pedacinho de gordura de porco. E por esse pequeno pedaço eu iria para o campo de Treblinka. Então você ia para um campo de morte apenas por ter gordura de porco? Nossa. Era banido. A pessoa ter gordura ou carne de porco sem registro, aquilo era uma ofensa capital. Então dava pena de morte ser encontrado com uma coisa como essa em sua posse? Assim, tem muitos exemplos de pessoas que foram retiradas de um trem e mortas na mesma hora. Nossa. Bem ali do lado. Meu Deus. Era terrível e assustador, mas poloneses sempre se viram. O único jeito de um polonês sobreviver ao racionamento imposto por Hans Frank era contar com estratégias bem criativas, geralmente vindas das mulheres polonesas, para subverter e boicotar o sistema de racionamento. Isso envolvia o mercado negro, envolvia contrabandos. Esse era o único caminho para alguém sobreviver à fome forçada. A cara tá ótima. Olha. Que beleza. Ele é quase como um pão de ló. Pois é. Olha, eu nunca comi bolo de feijão branco. Como será que tá? Ficou muito bom. Eu não acredito que são só 3 ingredientes. É da Polônia em Guerra. Livros de culinária têm diversas receitas como esta. Mas apesar dos esforços para lidar com a fome criada pelos nazistas, centenas de milhares de judeus e não-judeus poloneses morreram de fome e de doenças durante a guerra. E Hans Frank foi o homem que orquestrou tudo isso. O reinado do açougueiro da Polônia, uma hora, chegou ao fim. E eu quero saber como, com a ajuda de alguém que testemunhou pessoalmente a queda de Frank. O que resta, na minha memória, é a covardia. Para concluir a minha investigação da história de Hans Frank, eu voltei para a Alemanha para falar com o filho dele novamente. Niklas. Oi, James. Muito obrigado por aceitar falar comigo de novo. Niklas tem uma visão única sobre a ascensão e queda da tirania de Hans Frank. É verdade. Ele adorava demais o escritório dele no Wawel, o castelo da Cracóvia, no qual todo o antigo rei polonês tinha morado. E ele vivia feliz com todos aqueles 111 uniformes. 111 uniformes? Especialmente feliz com aquela Mercedes. Porque a Mercedes dele tinha o mesmo farol amarelo que a Mercedes do Hitler. O posto de governador-geral da Polônia ocupada garantia mais do que poder. Conferia a Hans Frank status e riqueza. Dotado de uma educação jurídica, durante os 5 anos em que governou o povo polonês, Frank utilizou essa habilidade para violar a lei, pensando em nada além de roubar obras de arte preciosas e dar joias roubadas dos judeus para sua esposa e sua amante. Frank estava gastando uma quantia enorme de dinheiro com regalias e presentes. A esposa dele era fascinada por peles. Então compravam itens de luxo, eles juntavam riquezas ao nível que a esposa de Hans Frank ia fazer compras no gueto da Cracóvia para conseguir o que ela chamava de barganhas das pessoas desesperadas que viviam lá. Ele virou o rei da Polônia. E ele estava radiante. Mas nunca deu a mínima para as vítimas do país dele. E quando foi que o senhor se conscientizou sobre os crimes do seu pai?
Começou quando eles prenderam o meu pai no nosso vilarejo, na Alta Baviera, em 4 de maio de 1945. Tá. Quer ter uma ideia do tipo de homem que Hans Frank foi? Basta saber o que ele fez quando os soviéticos chegaram aos portões de Cracóvia. Sabe, aquele castelo medieval. Ele fugiu. Com o Exército Vermelho vindo do leste, Hans Frank pegou a família e retornou para a Alemanha com caminhões cheios de artes roubadas. Ele se escondeu nos Alpes bávaros até que foi preso pelos norte-americanos e levado para Nuremberg para ser julgado por crimes de guerra. No tribunal, minimizou seu conhecimento sobre o seu papel no Holocausto. Frank inventou histórias no julgamento para tentar se safar. É uma piada que Frank não tinha conhecimento pessoal direto sobre tudo o que acontecia. Não só nos guetos que ele criou e supervisionou, como nos campos de morte. 4 deles eram no território ocupado da Polônia, do qual ele era o governador-geral. Em vez de assumir seus crimes hediondos, Hans Frank tentou convencer que seu comportamento era obra de um alter ego maligno. Ele acabou dizendo em Nuremberg, na cela, que ele tinha certeza de que ele, de fato, era 2 pessoas. Uma era o advogado, o tocador de piano bem estudado, e a outra, aquele cara horrível. E o que o senhor acha? Ele era uma só pessoa, um só caráter. Um assassino em massa. Então, até onde o senhor sabe, não tinha mesmo nenhuma chance do seu pai não saber de todas as atrocidades que eram cometidas pelos nazistas na Polônia. Isso, ele sabia de tudo. Aliás, a minha mãe sabia de tudo. Eles sabiam exatamente o que acontecia todo dia, do que acontecia nos guetos e nos campos de concentração. Qual é a pior parte em ser filho de Hans Frank? A pior parte é lembrar todos os dias dele, é saber quase tudo sobre o envolvimento dele em crimes terríveis. Hans Frank foi considerado culpado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ele foi enforcado em outubro de 1946. O que é isso aqui? É a minha maior alegria de cada dia. Este é o casaco do meu pai. Eu consigo ver da minha sala de estar que está ali e falo todo dia pro meu pai. Isso é tudo o que você merecia. Ser um espantalho aqui no meu laguinho. E desde então ele fica aqui. O que me deixa feliz. E por que te deixa feliz? Isso mostra pra mim que o que sobrou dele na minha memória são crimes. E, indo além, a covardia. E sempre que eu olho pra ele, eu posso questionar: por que você fez tudo aquilo? Então, tudo o que sobrou dele é esse casaco que ele amava de paixão. E com o qual ele também disseminou muito medo mesmo para todos que o avistavam. E agora ele fica aqui e só os pássaros precisam ter medo dele. As minhas visitas à Polônia e à Alemanha me ajudaram a compreender o papel de Hans Frank no Terceiro Reich. Agora está na hora de decidirmos onde esse homem se encaixa na hierarquia nazista. Usando nosso sistema especial de baralho, eu quero determinar onde Hans Frank entra em Hitler e sua corrente do mal. A experiência que teve o maior impacto sobre mim foi conhecer o filho do Hans Frank, o Niklas. Eu fiquei impressionado com a coragem dele porque eu não me imagino destruindo em público o meu próprio pai. Mas o Niklas acha que as pessoas precisam conhecer os crimes do pai dele. De uma forma bem aberta, direta e sem rodeios, o Niklas Frank está dizendo o que acha que a sociedade alemã deveria fazer para lidar
com um legado ancestral e nacional da era nazista. Ele manda um recado para as próximas gerações e especialmente para os seus contemporâneos, e não se trata de algo como culpa ou vergonha, mas responsabilidade. Para Niklas, difundir a história do pai é essencial para confrontar o passado da Alemanha e evitar a repetição dos crimes abomináveis cometidos na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Por que a ocupação nazista na Polônia foi tão cruel? Os nazistas viam a Polônia como o quintal deles. Era um território para tratarem do jeito que eles quisessem. E as pessoas que viviam lá, eles não as viam como pessoas. Eles as consideravam subhumanos. Quando se começa a considerar que outro ser humano é como se fosse uma ovelha, um porco ou gado, aí é mais fácil fazer com eles o que você quiser. Você pode abatê-los, prendê-los, matá-los, erradicá-los. Não importa, não são seres humanos. Concordo. Os objetivos de Hans Frank na Polônia eram exterminar os judeus o quanto antes, escravizar e prender a população étnica polonesa. Quem enxerga indivíduos como sub-humanos e, em certo grau, não interpreta as ações que estão cometendo contra eles como imorais, é um modo de contornar a própria moralidade. Eu acredito nisso. Peça-chave no plano geral do Führer para o leste, Hans Frank distorceu a lei para incentivar perseguições, escravidão, fome e genocídio. Todos aqui concordam com o fato de que ele foi fundamental no regime nazista. Mas por que a maioria das pessoas não conhece nada sobre ele? Acho que parte do problema é que poucas pessoas na Europa Ocidental e na América do Norte chegaram a estudar e observar a experiência da Europa Oriental e da Polônia em particular. Eu acho uma grande pena e acredito que Frank é alguém que deveria ser um pouco mais estudado. A criação dos guetos, a fome extrema sistemática do povo polonês e as mortes em massa de judeus sancionadas pelo Estado foram todas ocorrências do território governado por Hans Frank. Essas atrocidades o colocam mais do que dentro da corrente do mal de Hitler. Bom, o que eu quero agora é chegar a algum tipo de conclusão sobre onde vocês acreditam que Hans Frank se encaixa na hierarquia nazista. Anthony, você começa. O advogado Hans Frank foi importante para popularizar o partido, mas não foi o único advogado envolvido nisso. Como governador-geral da Polônia, ele foi essencial para as atrocidades cometidas, mas não foi essencial para a liderança do Reich. Ao mesmo tempo, temos que considerar a brutalidade e o sofrimento sob o governo dele. Eu diria que é o número 20. Matthew, você. Por um lado, certo, era só um advogado, mas por outro, 3 milhões de judeus e inúmeros poloneses morreram no país sob o governo dele. Acho que ele é mais importante. Eu o coloco lá pela posição 12. Ele destruiu milhões de pessoas. Ele governou por um amplo período do Terceiro Reich com uma incrível barbaridade. Para mim, ele entra nos 10 primeiros. Para mim, é o 8. Vocês três têm visões diferentes sobre onde acham que ele deve ficar. Para mim, é bem simples. Tem digitais dele em algumas das piores atrocidades nazistas. Ele tem o sangue de milhões nas mãos dele. Eu, portanto, o coloco em 10º. Ele é a rainha de copas. Apesar de ter conhecimento suficiente para discernir certo e errado, Hans Frank não era nada além de um capanga perverso e um ladrão sem remorso. Pelo genocídio de judeus da Polônia e pelo sofrimento incalculável de milhões de poloneses não judeus, Hans Frank entra nos 10 primeiros em Hitler e sua corrente do mal.